Bom, galerinha, vamos continuar aqui com as nossas videoaulas. Vamos colocar aqui agora o relacionamento, né, de agregação para funcionar, onde eu vou ter funcionário agregando em banco e cliente agregando em banco. Bom, primeira coisa, vou fazer o seguinte, ó, tá? Tô começando a aula aqui. Vou fazer uma divisãozinha dessas que a gente já estava fazendo aqui, que eu fiz para o cliente, né? Com uma linhazinha aqui. Agora a gente vai ter um banco. Beleza? Vou colocar aqui, ó, depois do read aqui. Colocar uma linha daquela. Colocar aqui o banco. Aí aqui vai ser o banco. Vendo que isso aqui é só para exibir mesmo, tá? Não que você vai fazer um sistema que vai ter essas coisas, tá? Bom, então a primeira coisa eu vou instanciar o banco. Banco B igual new banco. O banco ele tem algumas características. A gente pode estar até conferindo por aqui, né? Ele tem o nome. Basicamente ele só tem o nome e os objetos que acabam agregando para ele. Então é o b.nome, né? No caso aqui não é método. E aí eu vou colocar assim, vai ser o banco de teste. Vou colocar nenhum banco. Vou fazer jabá para banco nenhum não. Ó, banco de teste tá aqui. E aí, galera, o que acontece? Nós criamos métodos, né? Nós criamos aqui métodos para poder adicionar, por exemplo, um funcionário, né? Para poder adicionar um cliente. Então, ó, o que acontece? Eu tenho lá os métodos ADD, não é isso? Inclusive eu estou sem a minha lousinha para poder pintar aqui, eu esqueci de instalar nesse computador. Então, ó, nesse método aqui, que a gente já tinha pensado, que é o ADD funcionário, o ADD cliente, né? Tem até o ADD filial, que a gente nem criou ainda a filial para poder adicionar aqui. Basicamente, se eu vir aqui no banco, o que ele fala? Se eu quero adicionar um cliente, eu tenho que passar um cliente para poder adicionar dentro do meu array. Beleza? Então vamos fazer esse experimento. Então, vamos colocar b.add cliente. No método eu tenho um cliente já instanciado aqui, ó, que é esse C, que é o João Silva. Vou clicar aqui e vou colocar, ó. João Silva é um cliente que está aí devidamente instanciado. Estou passando esse cliente pro meu banco, tá? Bom, se eu quisesse adicionar um outro cliente, né? Vamos dar um exemplo aqui, ó. Vou aproveitar que já estou aqui. Vou nem usar não vou nem exibir nada, vai ser o C2. Não vai ser mais o João, vai ser... já tem a Ana, vai ser a Maria Ferreira. Vamos colocar só os 3 primeiros dígitos aqui, diferente do CPF. Vamos colocar um código um pouquinho diferente. Colocar um saldo um pouquinho maior, um crédito, sei lá, 600. E aí eu quero adicionar também esse próximo, ó. Então eu vou colocar lá b.add cliente e é o C2. E aí quantos clientes eu quiser colocar, eu vou estar acumulando. Então eles vão estar acumulando aonde? Nesse array de clientes aqui, ó, nessa lista de clientes, né? A gente criou aqui, ó, no banco uma lista, né, um list do tipo cliente. Então ele vai estar guardando vários objetos do tipo cliente, tá, para mim. Se no futuro eu queira listar esses clientes do meu funcionário, eu tenho o método get. Se eu olhar o get, o que o get está fazendo aqui, ó? Eu tenho aqui
o get de cliente, ó. Ele vai me retornar os clientes. Os clientes são o quê? Eles são um list, tá? Então, se eu quiser trabalhar com ele, ele vai me retornar uma lista, um array, né? Uma listinha de objetos do tipo cliente. Então, digamos que eu queira fazer essa ação aqui agora, ó. Eu vou aproveitar o console.write aqui, vou digitar, vai, console.write line. Vou colocar assim, ó, tipo um hífen, para ficar um pouquinho diferente. Vou colocar aqui, ó, clientes. E basicamente eu vou listar os clientes que esse banco tem, tá? Então eu vou usar o for específico para varrer um array, né? Então eu vou usar o for aí que é bem específico para array. Então eu vou colocar assim, ó, vou usar o for each. For each ele funciona da seguinte forma: eu vou dizer aqui que eu tenho um cliente C, né, o tipo cliente, e eu quero que esse cara vai representar cada elemento do meu array de clientes, que basicamente está no b.getClientes, que é o método, tá? E aí, na verdade, aqui é um pouquinho diferente. Isso aqui é no Java. Aqui é assim, ó, tá? Deixa eu ver, tem um ponto aqui. Tinha um ponto. Pronto, deixa eu ver. Cliente C. Ah, tem uma variável que já está usando aqui. Vou chamar de cliente. Ah, ó, bom, pronto. Então, cada cliente, né? Cada elemento que tiver dentro desse array que vai me ser retornado vai ser um cliente aqui, tá? E aí, se eu quiser exibir, vou usar o console, como a gente está usando tudo por console aqui, write line. E aí eu vou querer colocar assim, por exemplo, ó, cliente. E aí, galera, por exemplo, eu quero mostrar o nome do meu cliente. Vou colocar aqui, ó. Eu quero mostrar o nome dele. Tá? Ah, professor, então cada vez que rodar esse carinha, ele vai me retornar um objeto do tipo cliente. Repara que ele armazena uma lista de clientes. Ele armazena aqui, ó, vamos dar uma olhada no banco, uma lista com um monte de clientes, né? Porque cliente está agregando para dentro do banco. Ele agrega. Então, como ele agrega, ele complementa. Os dois existem, né, necessariamente aí um sem o outro, mas eles se complementam, digamos assim. Então, na relação entre objetos de agregação, a gente tem que entender que eles se complementam. E aqui eu tenho um conjunto enorme que eu posso acumular um monte de clientes. Agora aqui, ó, eu estou varrendo com esse for each toda essa lista de clientes. E aqui, cada vez que rodar, aqui eu estou pegando toda aquela lista que tem lá armazenado. Cada vez que rodar, um cliente daqui é representado por essa palavrinha cliente. E aí, no caso eu queira pegar o nome dele, ó, vou colocar assim, ó, cliente, ponto. E aqui eu tenho todas as características de um cliente, inclusive pegar o nome dele, ó. Tá? Então aqui, ó, se eu executar isso aqui, ó, na hora que a gente reparar, a gente vai ter todas as informações dos dois clientes, porque ele vai varrer lá nos dois clientes. E isso vai ser bem interessante pra gente. Vamos esperar ele rodar aí, pra gente ver como é que vai estar a situação, tá? Tá processando. Tá. Opa, ó. Então aqui ele conseguiu pegar, ó, o primeiro cliente, que foi a Maria Ferreira. O outro cliente ficou em branco. Não entendi o motivo. Vamos dar uma olhadinha para ver o que está acontecendo. Então vamos ver aqui, ó. Realmente mostrou dois clientes.
Ah, mostrou a Maria. Só que o segundo cliente que a gente colocou, ele não colocou nome aqui não. Será que tem alguma coisa errada aqui, ó? Na verdade, ele mostrou o C2, que é a Maria, mas não mostrou o C, que é o João. Vamos dar uma olhada. Vamos varrer de novo aqui. Isso mesmo. Vamos dar uma olhadinha aqui no que pode ter acontecido. For each, clientes, get cliente, add cliente C, add cliente C2. Aparentemente está normal. Vamos aproveitar que deu erro. É bacana que deu erro aqui para a gente tentar debugar e ver o que é que está acontecendo e por que está dando erro. Né? É bom que a gente tenha esse tipo de experiência porque vamos ver aqui se ele passa por toda a construção. Ele deveria passar aqui por toda a construção do item. Aqui a gente pode descobrir por que não está abrindo, por que não está dando certo, né? Banco ADD cliente, banco ADD cliente. Ah, e detalhe, esqueci de uma coisa. Eu vou parar aqui. Eu quero ver quanto tempo ele vai. Eu vou querer parar o console aqui para poder ver como é que tá indo o. Então, ó, foi aqui na primeira instância de cliente, numa boa. Isso aqui eu acho que eu já mostrei em aula para vocês. Isso aqui é debugar o código. Eu vou rodar agora linha por linha para poder ver qual que é o problema. Ó, então ele está rodando aqui, já chamou o nome, ó, já preencheu o nome, já preencheu os dados do CPF, já preencheu o saldo, ó, crédito, instanciou o C2. Vamos dar uma olhada aqui. O C tá aqui, ó. Cliente C, cliente C2, tá. Repararam o meu erro? Eu não renomeei aqui para C2, ó. Tá? Aí ele logicamente só tem o C com o nome preenchido. O C2 vai ficar com o nome vazio, tá? Cabeçudão aqui. Esqueceu do óbvio, essa mania de copiar e colar. Ó, é bacana que isso aconteça para que vocês vejam os erros possíveis, né? Ó, aqui o cabeçudão aqui esqueceu, ó, de colocar aqui, ó, C2, C2, C2. Tá? E agora se rodar, beleza, ó, agora foi bonitinho. Cliente João Silva e cliente Maria Ferreira. Então reparem que se eu criasse um terceiro cliente, ó, vamos fazer aqui um terceiro cliente. Agora vamos ser mais espertos, né? Eu vou colocar aqui, ó, C3, C3. Tem até como fazer tudo de uma vez, mas tudo bem, vamos fazer assim. C3, vamos alterar só algumas coisas aqui. O nome, vamos colocar Pedro. Pedro Almeida. Só vou precisar realmente fazer a ação aqui, ó. B ponto. E jogar o C3. Ok, mais um objeto. Repare que eu passo o objeto e ele já identifica aqui os clientes, tá? Eu posso depois querer colocar algumas outras informações, por exemplo, vou querer colocar assim, por exemplo, o saldo do cliente. O código.
No caso aqui, o saldo vai ser o outro valor. E o código, vou colocar só o saldo e o código outro valor. Aí é só chamar aqui, ó, cliente ponto saldo e cliente ponto código de cliente. Ó, beleza. Com isso aqui eu já vou ter uma listinha já mais completa de dados de cada cliente, ó. Opa, ele deu um errinho, vamos ver. Na linha 73. Ah, lógico, ó. 0, 1 e 3, né, ó. Aqui é 2. Ó, então, parar o processamento. Rodar de novo. Beleza, ó. Agora aqui já foi, ó. Cliente João Silva, saldo 100, código 123, ó, Maria Ferreira, saldo 4.000, código tal, Pedro Almeida, saldo tal, código tal. Eu posso até depois, se eu quiser fazer uma perfumaria, colocar assim, ó. Tá? Só para poder dizer que tá bonitinho. Ao rodar, ela já vai ficar perfeitinho. Então repararam aí que eu estou conseguindo listar basicamente todos os clientes que tem dentro do meu banco. E aí eu estou botando na prática essa relação aqui que a gente está tendo com o banco de agregação. Eu tenho objetos do tipo funcionário agregando dentro da classe banco. E eu posso usar os dados e métodos, inclusive, e ações dessa classe cliente dentro aqui desse banco. Beleza? Logicamente que aqui a gente não tem um banco de dados ainda para armazenar essas informações e tudo do tipo, mas já dá aí para vocês terem uma noção, tá, de como isso aqui funciona. Bom, então vamos fazer a mesma coisa aqui para o funcionário, né? Então vamos fazer a mesma situaçãozinha aqui, ó. Vou aproveitar o console write aqui. Na verdade, vou adicionar aqui os funcionários. Então, vamos colocar aqui, ó, b.add funcionário. E no caso tem o F lá, que é o meu funcionário, certo? E aí, na hora que eu queira listar os meus funcionários, é a mesma coisa, ó. Console. Na verdade, antes de listá-los, né? Vou fazer o meu for each. Vou colocar lá aqui o do tipo funcionário, né? Para ficar mais curto, vou colocar assim, ó, func in, ou seja, dentro de um conjunto, b.get funcionários, que eu lembro que o get funcionários me retorna um list de funcionários. Beleza? E aí é só jogar o console.writeLine e vou colocar aqui, ó, funcionário. E aí eu posso jogar lá o func.nome. Mostrar só o nome, né? A gente lembrar, tá? Rodou, ó. Vou ter lá o funcionário. Tudo bem que tá aparecendo ali, né? Então acho legal a gente colocar esse console write aqui também. A gente colocou do cliente. Acho justo colocar aqui também para a gente ver os funcionários. E da mesma forma que funciona o cliente, se eu adicionar mais funcionários, vai aparecer lá mais funcionários aqui. Então vocês já viram, eu não vou ficar batendo nessa tecla porque
Da mesma forma que funciona os clientes, funciona os funcionários. Belezinha, galera? Então, o que vai faltar agora para a gente poder finalizar, tá? Falta agora a gente criar uma filial. Então, a gente pode estar trabalhando também aí com a filial, que tem uma relação um pouquinho diferente. A filial ela tem uma relação ela tem uma relação aí de composição, então ela compõe, tá, o banco. E ela tem até uma regrinha que é interessante, que só faz sentido existir uma filial se existir um banco, né, para ela poder colocar. Inclusive, uma coisa que eu esqueci de colocar aqui é que quando uma forma de eu forçar uma filial só existir quando tiver um banco é eu forçar no construtor a existência de um banco. Então, ó, eu posso falar que essa filial ela só vai ser instanciada quando ela tiver um tipo banco para poder colocar no construtor. Lembram lá? Construtor é um método com o mesmo nome da classe. Vou colocar ele lá no início, né? E aí, ó, quando eu especificar isso, só vou poder instanciar uma filial se o banco existir. Então aí eu forço realmente, tá, a existência dessa filial. Então, para existir uma filial, para poder listar depois essas filiais, para criar uma filial, ela vai precisar ter um banco aí por trás dela, né? Então, isso aqui seria uma alteraçãozinha de código que a gente pode estar fazendo para deixar isso até um pouco mais fiel, né? Eu vou fechar aqui. E aí aqui, ó, na classe filial, eu posso criar o public filial, que vai ser meu construtor. E aí eu vou passar o banco. Não. E aí eu vou falar que o this.banco é igual ao banco. Tá? E agora eu obrigo, quando essa classe for criada, ela obrigatoriamente, tá, vai ser criado. Inclusive, se você quiser depois, por exemplo, falar assim, e eu não quero que ninguém altere esse banco depois, então a gente pode aproveitar e colocar um private no set aqui. Ou seja, ninguém altera mais o banco fora o método construtor. O cara só pode ter aquele banco, depois não pode mudar mais. Então é uma outra forma ainda da gente complementar, né, e criar mais regras para essas classes, tá? Bom, então aqui, se eu voltar lá agora no meu Program CS, eu vou instanciar uma filial. Então eu vou colocar aqui filial. Opa! Fi igual new filial. Opa! E aqui eu preciso passar um banco. Mas aí o banco tem um B, né, que já é um banco. Então estou passando o banco. Estou dizendo que um banco existe, que ela é a filial desse banco. E aqui depois eu posso colocar os dados da minha filial, ó, FI. Bom, o banco, ela até tá me passando aqui, ó, mas em teoria ela não poderia estar passando. Deixa eu ver se ela vai deixar eu preencher o banco aqui, ó. Não, ele não vai deixar porque tá inacessível, tá ótimo. O C# até mostrou, mas não deixa. Beleza. Não era para deixar mesmo. Então eu vou ter que colocar a cidade. Então vamos dizer que ela está aqui em Peruíbe.
ponto código de filial. Vamos dizer que essa é a filial número 256. Tem mais algum dado que a filial possa ter? O endereço. Vou colocar um endereço qualquer aqui. Avenida Padre Anchieta. (222). Então, ó, já foi a cidade, o código da filial, não tem mais atributos, né? Então, parou aqui. Então, agora, galera, essa filial já pertence ao banco, tá? Ela já tem os dados do banco, inclusive, ó, se eu quiser exibir os dados da filial, então agora ó, eu posso colocar assim, ó, ou até aqui mesmo. E aqui, ó, se eu quiser, eu posso realmente exibir os dados, ó. Então eu vou fazer assim, ó, console.writeLine e vou colocar aqui, ó, o nome da filial. No caso, ela não tem nome, né? Então eu posso colocar da seguinte forma: banco essa filial ela possui um banco, tá? Então, como ela já tem aqui, ó, um banco, eu posso pegar esse banco que já está aqui, o fi.banco, ponto. E aí eu tenho todas as informações do banco, ó, por exemplo, ó, banco nome, vai ser o Banco Bradesco, não, ou o Banco Bradesco, ó, fiz um jabá já, vai ser o banco de teste. Ó, posso ter o exemplo aqui, ó, do console.writeLine e aqui eu ter o endereço dessa minha filial. Esse é o primeiro valor. A cidade, que vai ser o meu próximo valor. E eu posso colocar assim, ó, fazer assim, ó, filial do banco tal, código, e aí o código ser o segundo valor daqui, e aqui FI ponto, no caso, código da filial. Beleza? E aqui o endereço é a mesma coisa, né? Ó, não vai ter muito que mudar. FI ponto endereço FI ponto cidade. E aí, beleza, galera. Se a gente rodar aqui, ó, vocês vão reparar que ele já vai estar dando os dados da filial, ó. Filial do banco de teste com código 256, no endereço Avenida Padre Anchieta 222, cidade de Peruíbe. Então repara que ele já consegue buscar os dados
desse banco. Inclusive, se eu quiser mostrar aqui, ó, uma lista de clientes, eu posso, ó. Tá? Se eu quiser aproveitar aqui e mostrar uma lista de clientes, eu posso simplesmente usar o mesmo for each que a gente usou antes, tá? Só que aqui, ó, no caso aqui vai ser CLI, eu vou colocar CLI de clientes. E onde eu vou pegar isso aqui, ó? Eu posso pegar do FI. No FI eu tenho um banco. E esse banco, ele tem um get cliente. Olha que loucura, tá? E aí eu posso fazer a listinha de clientes aqui do meu banco. Deixa eu ver o que ele tá. Não é possível. Converter. Não entendi. Deixa eu ver se ele vai dar erro mesmo. Deu erro. Gerou um errinho aqui. Deixa eu ver o que é esse erro. Um erro de conversão. Lógico, aqui está funcionário. Tem que ser cliente. E aqui eu vou conseguir, ó, através da filial, pegar a lista de clientes, do meu banco. Inclusive está vindo funcionário ali, ó. Por quê? Porque está escrito aqui funcionário, né? Então posso até deixar só a lista de clientes, ó. Como eu já falei que é uma lista de clientes, posso até deixar assim se eu quiser, ó. Só vai vir a listinha de clientes, tá? E aí eu tô pegando os dados, ó, através do objeto que está dentro da filial que vem do banco. E o banco, por sua vez, ele também vai poder ter depois lá um conjunto de filiais através do ADD filial, tá? Que funcionaria da mesma forma. Só que a filial ela vai poder ter um único banco e o banco ele vai poder ter depois lá uma porrada de filiais. Tudo bem, gente? Então isso aqui foi só para poder realmente ilustrar para vocês, tá? A relação entre objetos. Já deu aí 33 minutos. E aí a gente já botou para funcionar em vários contextos, tá? Essas relações entre objetos. Então eu queria mostrar esses conceitos para vocês. A gente viu aí do que é uma agregação, uma composição, tá? Então lembrem lá que agregação é aquilo que agrega, composição ela depende. Então se não tiver banco, não tem para que ter uma filial, né? Ela não tem, ela perde o motivo de existir. Beleza? Então tá aqui o exemplo, tá? Vou parar o vídeo aqui e aí depois a gente vai conhecer os outros itens, que são as dependências, né? A gente vai conhecer aí também a dependência. E aí eu vou mostrar a dependência em algumas situações diferentes. Beleza, galerinha? Até mais!